A partir de agora com o Dr. Valmir Martins Falcão, ele que é economista, advogado, está aqui conosco, consultor financeiro, e vai falar de um assunto muito importante, um assunto pertinente, que é o 13º salário. Semana passada a gente ouviu aqui um advogado trabalhista falando sobre o empresariado que tem por obrigação pagar esse benefício ao trabalhador, como é que funciona. E a gente vai ouvir agora o doutor Valmir, que vai passar dicas importantes para o trabalhador, para que ele possa utilizar esse dinheiro, esse benefício de forma mais completa, né? Que não utilize com bobagem. Nós tivemos recente, doutor, esse relatório divulgado aí pelo governo federal, aonde boa parte dos beneficiários do Bolsa Família estariam utilizando em jogos de azar, nesses tigrinhos da vida. Mas o doutor Valmir vai explicar para a gente aqui, doutor, como é que eu devo utilizar o 10º salário da melhor forma possível? Qual é o primeiro passo para que eu tenha um planejamento financeiro oportuno? Boa tarde, é prazer mais uma vez estar aqui no Jornal da Tarde, me colocar sempre à disposição dos ouvintes, dos telespectadores e dizer o seguinte: o 13º salário foi uma gratificação criada ainda no governo João Goulart, na década de 60, chamam de 13º, gratificação natalina, subsídio de Natal, e é uma parcela extra que é paga a todo trabalhador brasileiro. Só para você, a importância do 13º salário para a economia é muito grande, é muito relevante. Só para você imaginar, são 321 bilhões de reais, segundo os cálculos de Diese, que são irrigados e são jogados na economia. Sim. Para mais de 92 milhões de empregados, entre aposentados e pensionistas, que recebem o 13º salário. É algo em torno de 3% do nosso PIB. Sim. É um valor considerável, né, para a economia brasileira. Agora, o 13º salário, ele está sendo usado, segundo últimas pesquisas, para pagamento de dívidas. Nós estamos passando por um dos maiores endividamentos de toda a história econômica do Brasil. Só para você imaginar, nós estamos passando dos 72 milhões de endividados. Muita gente. Em 2021, éramos 62. Em 2024, ultrapassamos a marca dos 72. Ou seja, houve aí esse acréscimo de endividamento de 10 milhões em 3 anos. Né? O governo precisa, a sociedade precisa repensar o que é que está causando todo esse endividamento. É o baixo salário? É a falta do planejamento financeiro? É a educação financeira nas escolas? Inclusive, escrevi um artigo recentemente sobre a importância da educação financeira na escola, dada a sua obrigatoriedade, já existem projetos tramitando lá. Ou seja, você tem que começar a cortar o mal pela raiz. Então, nada melhor do que o 13º salário, principalmente para aquelas pessoas que estão com dívidas onde há incidência de juros, cartão de crédito, cheque especial. Então, a prioridade e a recomendação é pagar dívidas onde há incidência de juros. Juros do cartão de crédito são juros estratosféricos. Chegam aí a atingir 19%, no crédito rotativo, a 19% ao mês, gerando aí 570% ao ano. É algo praticamente impagável. Por isso que o governo, o Banco Central está buscando alternativas para que não haja esse cálculo de juros, seja colocando aí 200%, ou seja, o dobro da dívida, porque senão essa dívida torna-se praticamente impagável. Então, aquelas pessoas que vão receber o 10º, aproveite e pague as suas dívidas. Quem não tem dívida, você começa a pensar em elaborar um planejamento financeiro para o exercício do próximo ano. Afinal, em 2025 aparecem dívidas que são inerentes ao início do exercício, o IPVA, o IPTU, matrícula, material escolar, enfim, são despesas que são inerentes ao isso e que cabe ao consumidor começar a pensar em fazer uma reserva financeira. Aquelas pessoas que não têm dívidas e que têm um certo planejamento, aí sim, você começa a pensar em algo, uma compra de um eletrodoméstico, uma reforma da casa, provocar, por exemplo, as férias para você, para a sua família, algo natural, mas o que está chamando a atenção da sociedade brasileira é esse autoendividamento e que o 13º praticamente em todo o Brasil ele está sendo pago praticamente para pagar dívidas
que é onde a dívida é incidente de juros. Doutor, o senhor falou aí da importância de ter esse planejamento financeiro, inclusive nas escolas. Também acredito que é um projeto oportuno, é de extrema importância, porque o cidadão, na sua formação ali na adolescência, na juventude, ele vai ter um cuidado, um zelo maior com o que ele recebe, com o que ele ganha, né? Mas eu queria que o senhor pudesse pontuar mais uma vez para a gente. O senhor falou daquelas pessoas que não têm ali uma dívida já estabelecida. Eu tenho meu 13º, eu vou pagar cartão de crédito. Mas aquele que não tem, como é que eu consigo fazer esse planejamento para que eu possa ter sucesso no futuro? Pois bem, o planejamento financeiro, ele é essencial para o trabalhador, né? E principalmente para a família. Não, é ideal que você faça ali, comece a elencar de um lado uma pequena planilha. Essa planilha pode ser uma planilha de bolso no próprio celular. De um lado você coloque aí as suas receitas, ou seja, o ganho familiar. E do outro lado as despesas fixas, aquelas que são consideradas essenciais à sua sobrevivência. E do outro lado você pode colocar despesas variáveis, são despesas que podem acontecer de acordo. Então o ideal é que você comece a, primeiro, tentar aumentar a sua receita, seja de forma de alguma renda variável que possa melhorar o seu ganho, o seu e da sua família. Do outro lado, tentar diminuir despesas que são despesas consideradas supérfluas, onde você consegue ao longo, por exemplo, eu cito aqui a pessoa que vai tomar um cafezinho todo dia. Aquele cafezinho, ele tem um custo, e aquele custo, se você multiplicar ele por mês no ano, você vai ter um valor até às vezes considerável. Ou tem uma despesa que você vai despesas que são supérfluas, que você tem condições de ser, digamos assim, de ser tirada do seu cotidiano. Então, se você começar a fazer as contas, você vai ver que determinadas despesas do seu cotidiano tendem e podem ser retiradas. Você pode observar que são o restaurante que você sai toda semana, você começa a diminuir a frequência. Por exemplo, pode ser o cinema, pode ser a bebida, pode ser as festas, enfim, despesas que são consideradas supérfluas, que você pode ter um ganho de escala em cima do seu ganho familiar, ou seja, do seu orçamento doméstico. E a nossa recomendação é que diminui as despesas consideradas supérfluas, consegue diminuir, por exemplo, compras em supermercados, o preço de um material, uma substituição por outra coisa. Você consegue, por exemplo, diminuir despesas fixas, que são essenciais na questão da iluminação, da sua energia. Você consegue diminuir despesas, às vezes você consegue na despesa com relação à questão de uma revisão de um IPTU, a questão da revisão do seu veículo, a despesa do consumo do veículo, enfim, são determinadas ações que você consegue diminuir e tentar aumentar a sua receita. Aí sim, em cima de um plano, você consegue fazer uma reserva. Eu sempre tenho dito que o brasileiro não tem um hábito de poupar, diferentemente do americano Sim. e do europeu. Né? Porque eles têm um hábito de poupar, ou seja, a nossa caderneta de poupança, ao longo do tempo, ela vem diminuindo a sua retenção. Então, o que nós precisamos fazer? É esse planejamento, é essa educação financeira, que aí a importância de você começar a fazer ela desde a tenra idade, ou seja, da idade escolar, para que você não chegue. Há situações que tem pessoas que ganham um super salário e vivem endividado. E tem pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos e tem aplicação. Então, Falta de planejamento. É a falta do planejamento para que você consiga fazer aí e tenha uma condição de vida digna, porque às vezes o endividamento ele causa um estresse familiar, Sim. ele causa um problema que pode inclusive ter problemas até do ponto de vista emocional. Por isso que a gente tem colocado na tecla a importância da educação e de você fazer o planejamento financeiro para que você chegue ao final do ano, use o 13º salário de uma forma saudável e que possa fazer aí as festas natalinas e também a aplicação e pensando em um planejamento para o exercício seguinte. Doutor, o 13º ele é pago em 2 etapas, né? A primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Foi-se o tempo que o 13º era utilizado para comprar presente, para comprar roupas, né? Hoje é para pagar a dívida. Mas, doutor, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né? Eu queria que o senhor pudesse
mais uma vez, orientar aqueles que não tiverem ainda acesso à segunda parcela, Pois é, que possam ter esse cuidado. Há uma tentação muito grande da questão do estímulo das lojas do consumo. Às vezes o consumidor é estimulado pela propaganda das lojas. E aí eu digo sempre, por exemplo, o estado do Piauí, nós vamos ter aí quase 2 bilhões e 800 milhões de reais do 13º salário. É muito alto para a nossa. E às vezes isso vem melhorar a questão do comércio, né? Só para você ver que nós tivemos aí o 13º dividido na primeira parcela no dia 30 e a segunda parcela para o dia 20. Coincidiu o pagamento da primeira parcela com um projeto, com uma espécie de marca chamado Black Friday, Sexta-feira Negra, onde as lojas dão desconto e as pessoas compram. E esse Black Friday, no seu saldo, segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio, isso teve uma elevação de quase 12% de aumento nas compras de varejo em relação ao exercício de 2023. Ou seja, isso irrigou a economia como toda e melhorou a arrecadação do governo. Ou seja, a economia vive de consumo. Você consumindo, você gera arrecadação. Gerando arrecadação, você pode gerar renda. Mas a importância também que, além da dinamização da economia, eu tenho dito que o 13º também tem que ser usado de forma parcimoniosa para que você não caia e não extrapole o seu orçamento doméstico. Doutor, para a gente finalizar, tem uma participação aqui, o Gustavo Henrique. Vamos colocar a participação do Gustavo. Alô, Gustavo, boa tarde. É o Valmir Falcão, tudo bem? É o Gustavo Henrique, ou simplesmente Gustavo da cidade. O Valmir tocou num ponto interessante. A questão da educação financeira. O brasileiro, ele precisa aprender, e aí tem uns que aprendem de forma parcimoniosa e outras na dor, né? Aprender a controlar, né? Seu dinheiro, né? Seus gastos, gastar até onde pode. Né? Nós vivemos ainda, na minha opinião, uma cultura inflacionária. Eu acho que existem problemas na economia, existem, mas existe a cultura inflacionária. Aquele comerciante que está de trás do balcão, que de uma hora para outra aumenta, porque acha que deve aumentar o produto. Assim é o balcão, como é também, né, nas unidades fabris, os donos de indústrias, aquele que também está lá na ponta, fornecendo a matéria-prima, que resolve de uma hora para outra também aumentar. Mal ele sabe que ele contribui com a elevação da inflação também. Existem outros ingredientes que proporcionam, claro, a inflação. Mas, na minha opinião, o Brasil ainda tem isso muito forte, mesmo tendo mudado de forma, no meu entender, com um grande sucesso, né, o real, ainda tendo que fazer ajustes, ainda tendo que fazer ainda algumas adaptações, algumas, digamos assim, normatizações, mas existe isso. Eu acho que a escola, a educação, o ensinar, colocar desde o início a educação financeira como um dos pontos fortes, aí nós estaremos mudando, né? Eu, particularmente, hoje eu só compro o necessário. Eu já fui consumista, hoje não. Hoje eu sou uma pessoa bem contida. Eu compro o que eu acho que devo comprar e de acordo com alguma necessidade. É claro que aqui e acolá a gente faz um social, não é? Mas esse social em ajudar alguém também dentro de limites. Um grande abraço, Valmir. Um abraço, Matheus. Um abraço a todos. Sou Gustavo, simplesmente Gustavo da cidade. Ô Gustavo, obrigado pela participação, um grande abraço a você. Você tocou, e como a gente tocando, né, eu tenho batido sempre nessa questão da importância da educação financeira, principalmente no ensino, no currículo escolar. Existe já um projeto de lei de um deputado Daniel, lá do estado do Rio de Janeiro, que ele já está tramitando, dando a obrigatoriedade. Agora, nada impede que os entes municipais, no caso, os estados e municípios, já comecem a trabalhar a questão da educação financeira como uma parte de complemento curricular. A educação financeira, Gustavo, é tão importante que já tem uma situação que extrapolou. Por exemplo, existe um termo chamado oneomania. O que é aquilo ali? É o consumo, do consumo
pela criança. Às vezes você não consegue educar a sua criança, leva ela, por exemplo, a uma situação, uma loja de departamento, um shopping, um supermercado, e aquela criança começa a exigir determinadas situações que ultrapassa o orçamento, que ultrapassa a capacidade dos pais. Ou seja, por quê? Porque às vezes não segurou, ou seja, é o consumo, é a impulsão do consumo. Você começa a trabalhar isso já no intelecto da criança desde da situação e desde a primeira infância. Nada melhor do que usar a educação disso para você transferir. A importância, por exemplo, do consumo é interessante, por quê? Porque as lojas fazem a tentação das gôndolas, as tentações das vitrines, e aí você termina caindo, né, numa situação de comprar uma situação que um produto que às vezes você não precisa e não necessita. Então é importante, sempre tenho dito que antes de você comprar, faça 3 perguntas. Eu posso? Eu preciso? Eu posso comprar esse produto? Uhum. Eu preciso desse produto? Esse produto será útil na minha vida? Então assim, para que você comece a repensar e diminua essa tentativa de consumo. Parabéns aí pela sua constrição em manter essa situação e ensinar, né, basicamente, a sua família a não ser, digamos assim, um consumista inveterado que pode provocar aí uma situação, como eu falei aqui, de quebra de seu orçamento, principalmente o orçamento doméstico. Tá certo, obrigado, doutor Valmir, pela entrevista. Sinta-se à vontade a voltar outras vezes aqui no nosso programa, trazendo importantes informações no nosso Jornal da Tarde Piauí. Eu aqui agradeço a oportunidade de me colocar aí à disposição sempre do grupo Meio, né? E desejar aí a todos os piauienses um Natal de muita felicidade, um 2025 de muita paz e muita saúde para todos nós.